Lucas, capítulo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu contemplarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, somos-te gratos, porque mais uma vez estamos diante da Tua palavra. Que o Senhor, no nome de Jesus, fale conosco, aqueles que estão presentes aqui, os que estão em suas casas, e outros que em outra oportunidade irão ver e ouvir esta mensagem. Oramos no nome de Jesus, amém e amém. Eu estava nesta semana refletindo sobre o Natal e eu fiquei intrigado, por perceber que tantas pessoas, milhares, milhões de pessoas, celebram o Natal sem saber qual é o sentido do Natal ou nem crer naquele que se celebra o nascimento dele. Na Inglaterra, século passado, século XX, um filósofo e grande educador chamado Anthony Flew, ele nasceu no ano de 1923 e faleceu no ano de 2010, e ele foi conhecido, e é conhecido até hoje, na Inglaterra, como o maior filósofo e o maior educador inglês. Este homem, ele esteve nas grandes academias da Inglaterra. Além disso, ele carregou outro título durante grande parte da sua vida. Este homem também, ele era conhecido como o Papa dos Ateus. E muitos ingleses se orgulhavam de ter Anthony Flew como o maior ateu inglês do século XX. E Anthony Flew, ele não era só um filósofo, ele não era só um educador, ele era um combatente ferrenho do cristianismo. E ele ficou conhecido por cruzar continentes defendendo a sua tese de que Deus não existe. E que pelo fato de Deus não ter como mensurar, medir, tocar em Deus, esse Deus é somente uma ilusão. Ele não existe. Nós vamos para o Evangelho de Lucas, e o Evangelho de Lucas, ele vai dissipar das nossas mentes e dos nossos corações, através de um escrito muito bem elaborado. E Lucas, ele diz na própria introdução deste Evangelho, e eu quero que você vire a página da sua Bíblia aí no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, Lucas, ele é um homem da ciência, ele é um médico, ele é o único gentil que Deus o inspirou para escrever um livro bíblico em 2 volumes. O Evangelho, este que nós estamos agora tratando dele, que é o volume 1, e o livro de Atos dos Apóstolos, volume 2, que na verdade podemos denominar de livro de Atos do Espírito Santo, através da vida dos apóstolos. E no capítulo 1, versículo 1 ao 4, acompanha o que Lucas diz. Lucas diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra,
Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades em que foste instruídos. Lucas, lá neste período, anos 60 a 63, ele já preocupava em dissipar estas dúvidas que, vez ou outra, permeiam o coração de alguns irmãos e de algumas irmãs, mas que, socialmente falando, ela permeia o coração de quase todos, daqueles que não creem em Jesus, não têm como Senhor e Salvador de suas vidas, e que nem mesmo acreditam na existência de Deus. Então Lucas, por ser um homem da ciência, ele vai trazer a nós, a partir do capítulo 1, capítulo 2, provas irrefutáveis da realidade deste menino que encarnou, que nasceu. Ele vai dar a nós, no capítulo 2, provas incontestáveis de que Jesus não é um mito, de que Jesus não é algo ilusório, de que a história do Evangelho de Cristo não é somente uma história, é algo palpável, algo em que você pode investigar, é algo que você pode medir também por critérios científicos. E nós olhamos para este Evangelho e Lucas vai trazer algumas pistas, ou alguns testemunhos muito importantes, que nós devemos guardar no nosso coração. Então, para dissipar as nossas dúvidas, e a dúvida daqueles que não creem em Jesus, Lucas vai trazer para nós o primeiro testemunho, que é um testemunho histórico-geográfico, que está no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Ele vai falar que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. César Augusto foi o primeiro imperador romano, filho de Caio Otávio e de Átia. Ele era sobrinho neto de Júlio César, e Júlio César o adotou e o fez seu herdeiro. Essa é a primeira pista. A segunda pista, ele vai falar que quando o imperador César Augusto, ele instruiu e deu ordem para que esse recenseamento acontecesse, Quirino era o governador da Síria. Ele está dando para nós provas históricas, reais. Você pode conferir nos anais históricos destas nações. Está lá registrado que isso de fato aconteceu. Ele vai falar para nós também que foi neste contexto em que Herodes, ele era o governador também da Judéia, da Galileia e da Samaria. 3 nomes. Mas ele também não vai só dar a nós nomes de pessoas que eram reais naquele contexto, mas ele vai dar a nós também nomes de países. O Império Romano vai dar para nós a Síria, a Galileia, a Judéia, vai denominar cidades, a cidade onde Jesus nasceu. E tudo isso Lucas quer trazer a nós, aos seus ouvintes primários, de que nós devemos dissipar da nossa mente e do nosso coração essa ideia de que Cristo, a sua história, ela não é verdadeira. E por não ser verdadeira, não tem como ser medida cientificamente falando, eu não vou crer. Então Lucas, ele tem esta grande preocupação de trazer para nós testemunhos que não tem como nós refutarmos. E nem o ateu, se ele for honesto, ele vai refutar. Um dos grandes ateus que agora ele assume, né, o lugar de Anthony Flew, é o Richard Dawkins, que hoje ele é o denominado o Papa dos ateus, ou o Ayatollah dos ateus, e que em uma das suas últimas recentes entrevistas, ele deixou de afirmar que era ateu, e ele agora diz que ele é somente um agnóstico. Ele deixou de negar a existência de Deus, mas dentro da sua filosofia se Deus existir, se há essa possibilidade é algo muito distante, muito remota. Mas Lucas também vai dar a nós, não só testemunhos históricos e geográficos, ele vai trazer para nós também testemunhos de pessoas que estavam em loco. E primeiras que nós devemos lembrar é de José e Maria, os pais de Jesus. E você pode conferir no capítulo 2, versículo 4 ao versículo 7 e o versículo de número 19.
Lucas vai dando a nós testemunhos reais de pessoas que viveram dentro daquele contexto social, daquele contexto político, daquele contexto religioso, aquele contexto histórico, contexto filosófico. Nós não temos como sair ou negar a realidade da história bíblica, que ela é muito mais que palpável, ela é real, sim. Então, ele vai dar a nós alguns caminhos para que a gente possa descansar o nosso coração. Ele vai trazer para nós que Jesus, ele sai juntamente, José com Maria, sai da cidade de Nazaré, que era na Galileia, e vão para Belém, que era a cidade que os profetas já haviam anunciado que Jesus iria nascer, mais 2 pontos geográficos. Estando ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, num coxo de animal, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O versículo 6, versículo 7 é o ápice deste evangelho, porque é aqui onde Lucas diz que o Deus, ele esvazia de si mesmo e ele encarna-se, ele se torna como um de nós. Testemunhos reais. Mas também no versículo 4, Lucas vai dar para nós um testemunho dinástico. Versículo 4 diz que José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi. Nós olhamos para a Escritura e desde o Antigo Testamento, profecias já deixavam muito claro que o Messias esperado, ele viria e ele era e seria da descendência do rei Davi, da tribo de Judá. Não tem como negar essas verdades, elas estão registradas. E Jesus, ele era descendente de Davi, tanto pelo lado de José, seu pai adotivo, como também pelo lado de Maria, que também era descendente da tribo de Judá, da descendência dinástica de Davi. Versículo 9. Lucas vai dar também um testemunho do próprio Deus Pai, neste grande evento. Olha o versículo 9, capítulo 2. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Esta glória do Senhor, que é a denominada Shekinah, que dá para nós a ideia de habitação, ou da presença de Deus. A presença de Deus, o Pai, estava ali, dando um testemunho real para aqueles pastores. E a Escritura, desde o Antigo Testamento, muito antes, desde o princípio, vem mostrando esse Deus que ele se apresenta desta forma, por meio de teofanias. Ele apresentou-se assim durante a caminhada, a jornada de 40 anos, onde Deus dirigindo, guiando o povo, durante o dia por meio de uma nuvem e durante a noite por uma coluna de fogo. A forma como ele apresentou-se para Moisés, numa sarça ardente. A forma como ele apresentou no Monte Sinai, onde todo o monte tremia e fumegava. A forma como ele apresentou quando Salomão ora na inauguração do templo. O templo encheu-se de fumaça, ou seja, Deus estava presente ali, e essa era a manifestação visível de que Deus estava ali testemunhando este fato. E esses pastores testemunharam, viram Deus manifestando-se diante dos seus olhos. Era Deus o Pai confirmando esta verdade no coração daqueles pastores. Mas também, Lucas vai dar para nós o testemunho profético das Escrituras, no versículo 10, versículo de número 11. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Se você abrir a sua Bíblia, em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, vai estar registrada esta profecia. Abre aspas. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esta era a boa nova.
A boa nova de que Deus se encarnaria. Que esse lado da humanidade, ele de fato encarnou-se. Isso tem e traz em si testemunho. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Messias, o Senhor. Mas há também ainda o testemunho do próprio Jesus Cristo. Versículo de número 12. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Qual era o sinal? O sinal era o próprio Cristo. O menino encarnado era o sinal. Ele era o testemunho real daquilo que Deus estava apontando para aqueles pastores. O sinal é que vocês vão encontrar este Deus encarnado, recém-nascido. E este aqui é um testemunho do Deus menino que se faz também presente nesta grande cena. Jesus Cristo é o menino Deus, ele é o cumprimento do sinal dados aos pastores, ele é o próprio sinal apontado por Deus. Mas há aqui também o testemunho dos anjos, versículo 13 ao versículo 15, na sua primeira parte. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aqui nós temos um cântico de exaltação dos anjos, uma miríade de anjos exaltando e louvando ao Salvador, ao Cristo encarnado, ao Deus que se fez carne. E aqui nós vamos ver que durante todo o desenrolar progressivo da Escritura, nós vamos perceber que os anjos anunciaram antes para Maria que ela engravidaria do menino Jesus. Eles anunciam também a ressurreição de Jesus, os anjos anunciam a sua ascensão ao céu, os anjos anunciam a sua segunda volta. Ou seja, são provas e provas que é dada a nós, e que todas elas são críveis. Mas ainda, nós temos o testemunho dos pastores. Versículo de número 8, versículo 15 na sua parte B, do versículo 18, versículo 20. Os pastores eram aqueles que guardavam os rebanhos para que os cordeiros fossem levados para Jerusalém na época da Páscoa. Eles não eram muito bem vistos socialmente falando. Uma porque, como eles ficavam restritos à guarda do rebanho, eles não tinham como ir regularmente ao templo. E por não ir regularmente ao templo, eles já eram deixados de lado. Mas também eles eram taxados de desonestos, porque quando passavam, cruzavam rebanhos com rebanhos, sempre ficava um cordeiro no rebanho do outro. A grande questão é que Deus aprovou, por meio destes que eram considerados pela sociedade como exilados. Foi por meio destes pastores que Deus trouxe esta mensagem à cidade de Belém. Nós vimos, nós ouvimos e agora nós vamos proclamar aquilo que nós estamos contemplando. Estes indivíduos eram reais, eles não eram fictícios. Então Lucas vai trazendo para nós provas irrefutáveis deste menino que encarnou-se, que ele é o Deus homem e que não tem como nós refutar. E nem o ateu, se ele for justo, aquele que não crê de forma nenhuma, se ele for buscar historicamente, geograficamente, arqueologicamente falando, estas questões, na honestidade que ele tiver, ele não tem como, ele não crê, mas negar é algo completamente diferente. Então estes pastores que viram, ouviram, eles voltaram glorificando a Deus, louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido.
mas ainda mais, há o testemunho da lei. Versículo de número 21, versículo 24, de 39 a 52, aqui nós encontramos a lei sendo cumprida por Cristo. E o primeiro ato se dá na circuncisão, porque todo primogênito tinha que ser circuncidado para o cumprimento da lei. E Jesus começa a cumprir a lei, porque ele veio para cumpri-la. O outro ato a seguir era o ato da consagração. Todo primogênito tinha que ser consagrado. Jesus foi consagrado. Então nós olhamos, e Lucas vai dando a nós muitos testemunhos, e esses estão diante dos nossos olhos. Eles brilham, eles refugem a sua luz. Nós também vamos ver o terceiro ato aqui do cumprimento da lei, quando Jesus ele é levado ao templo de 12 a 13 anos, que é quando o judeu se emancipa diante da lei. O menino Jesus foi levado ao templo, para passar por este momento onde o adolescente ele chega à sua maioridade religiosa. Então tudo isso que Lucas está trazendo para nós são provas reais de que Jesus cumpre toda a lei. Aqui nós ainda temos o testemunho dos doutores da lei, daqueles os quais Cristo estava debatendo com eles a lei, no templo. Estes doutores da lei eram reais. E diz que eles ficaram admirados com a forma como Jesus respondia sobre a lei. Mas ainda nós vamos encontrar o testemunho do Espírito Santo. Veja que nós já tivemos o testemunho de Deus o Pai, Lucas capítulo 2, já tivemos o testemunho do próprio Cristo, e agora nós temos o testemunho do Espírito Santo. E Lucas ele é tão detalhista na forma como ele faz o seu registro, que se nós não lermos com muito critério ou com muito cuidado, nós vamos pensar que o testemunho que está sendo dado por Simeão é somente de um ancião, e não é. Presta atenção no texto. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Olha o que o versículo diz: e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Lógico, Simeão verbaliza, mas esta revelação que é trazida por meio deste homem justo e piedoso, ela foi dada pela terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, para dissipar da nossa mente, do nosso coração, daqueles ouvintes primários, de que a história do menino encarnado, ela é real. Ela é confirmada pelo Deus Trino, ela é confirmada pela história, pela geografia, por indivíduos reais, por reis, por imperadores, governadores, por pessoas humildes, exilados, marginalizados. Mas ainda tem mais, e estamos encerrando. Por fim, aqui há um testemunho de uma profetisa chamada Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé, avançada em dias, que viveram com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava dia e noite em jejuns e orações, e chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Irmãos, nós devemos olhar para a Escritura, e às vezes nós somos como o apóstolo Tomé. Chegamos num período como esse de Natal, que nós celebramos o nascimento de Jesus. Isso se tornou tão comum no nosso dia a dia, no passar dos anos, que celebrar o Natal, mais o Natal, é algo como se fosse algo mecânico. E às vezes nós celebramos o Natal como muitas pessoas que nem em Cristo creem. Nós vemos o Natal como somente um momento de festas, de confraternização familiar, confraternização com os profissionais, troca de presentes, amigo secreto, amigo da onça, essas questões todas. E deixamos de perceber que esta data para nós, ela é um marco muito importante para nós cristãos.
É aqui que nós deparamos com a encarnação daquele que veio para morrer no meu e no seu lugar. Cristo esvaziou de si mesmo, desceu da sua glória e da sua majestade, para por meio da sua carne, do seu corpo, pagar pelo meu e pelo seu pecado. Estes testemunhos que nós encontramos aqui, que são 11 testemunhos, não tem como a gente negá-los, porque eles estão diante dos nossos olhos e eles são dados pelo próprio Deus. Lembram do ateu Anthony Flew? Anthony Flew se debatia, estudava a Escritura para contestar a Escritura. Ele era, dentro da Inglaterra, o ovacionado a Papa dos ateus. Filósofo respeitado no mundo todo, um dos maiores educadores inglês. O ano de 2004, estudando a Escritura para contestar a Escritura, ele recebeu um checkmate de Deus. E ele começou a ser confrontado com aquilo que ele contestava. E em 2004 ele passou pelo processo que nós chamamos de conversão. E ele então abre mão do seu ateísmo e tornou um ferrenho apologeta da fé cristã. Em seus relatos, ele afirmava que em sua busca por respostas na ciência, o levou à crença em Deus. Abre aspas, o que ele diz: segui a razão até onde ela me levou, e ela levou-me a aceitar a existência de um ser autoexistente, imutável, onipotente, onisciente. E no ano de 2007, ele escreveu a sua obra clássica. E o título do livro que Anthony Flew escreveu, e ele foi editado aqui no Brasil pela Edições É de Ouro, lá do Rio de Janeiro. O título do livro é Um Ateu Garante: Deus Existe. As provas incontestáveis de um filósofo que não acreditava em nada. Quero aplicar aqui esta palavra, irmãos, diante de algumas realidades que nós vivemos no nosso dia a dia. A primeira delas é que não crer no nascimento, na encarnação, na morte e ressurreição de Jesus Cristo, não é o mesmo que afirmar que isto não é real. Porque muitos dizem que Deus não existe, mas Deus não deixa de existir. Existe um abismo entre essa afirmação e a realidade revelada pelas provas irrefutáveis que nós temos pela Escritura, pela a própria ciência. Segunda afirmação é que afirmar que a fé cristã não pode ser mensurada, medida e pesada é uma falácia que destoa da experiência subjetiva, objetiva, essa experiência real de milhões de pessoas, passado, do presente, de outros que no futuro que terão essas experiências, que todos os dias dão testemunhos e provas da realidade da sua fé em Cristo. O fato do indivíduo não crer não deslegitima a fé dos que creem. Terceira aplicação: afirmar que os cristãos são ignorantes e que a fé que eles exercem, que nós exercemos no Deus Trino, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, é somente um delírio ou uma ilusão. Revela que os que assim pensam precisam urgentemente agir como Anthony Flew. Nós os desafiamos a estes a conhecerem, por meio de estudos e pesquisas, sobre a verdadeira fé cristã, sobre o Deus encarnado. É isso que nós devemos fazer no nosso dia a dia. E se assim fizermos, as pessoas vão celebrar o Natal de forma diferente. E até nós mesmos. Porque nós vamos trazer ao nosso coração o verdadeiro sentido do Natal. Deus se fez carne. Feche os olhos, vamos orar no nome de Jesus. Deus, nós queremos, no nome de Jesus, agradecer-te. Não porque somos merecedores de nada,
mas porque o Senhor, na sua misericórdia, nos trouxe a Ti, para que por meio da fé pudéssemos crer na encarnação de Jesus Cristo, em todo o desenrolar do seu ministério, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão ao céu, e aguardamos ansiosamente a sua segunda volta. Dissipa do nosso coração, ó Deus, toda dúvida. Não deixe, ó Deus, que as coisas do dia a dia engula a nossa fé, que tragam névoas aos nossos olhos, para que nós possamos enxergar, ó Deus, a realidade vívida de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é real. Ele está vivo, Ele reina e reinará para todo sempre. Oramos no nome de Jesus. Amém.